Olha, e para a gente aprofundar mais nesse assunto, nós vamos agora ao vivo a Uberlândia, Minas Gerais, conversar com o Igor Bastos, que é coordenador de programas do Movimento Católico Global pelo Clima para países de língua portuguesa. Igor, boa noite para você, obrigado pela presença no Jornal Brasil hoje. Boa noite, Edevar, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Por que o Brasil chegou a esse ponto de calamidade da gente ter um desmatamento maior dos últimos 10 anos? Olha, esses dados colocados aqui nessa reportagem são dados muito sérios e eles fazem parte de um tipo de política, de um projeto político que está sendo implementado no Brasil. Vale a gente ressaltar, não ir tão antes, lá no ano passado, no nosso ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, em uma fala dele, durante uma reunião se tratando da crise da pandemia, ele citando, ele dizendo que para a gente aproveitar a oportunidade da pandemia para deixar passar a boiada. Ou seja, existem duas crueldades ali. A primeira é utilizar de um momento tão triste, tão catastrófico que a gente vive para implementar políticas de desmatamento e, por outro, jogar na mesa, claramente, qual que é o objetivo e qual que é a política implementada. E nisso a reportagem ela coloca muito bem, coloca em números, e esse desmonte ele reflete não só em cortes de orçamento, como corte de orçamento no ICMBio, no IBAMA, mas também reflete em problemas grandes, não só ambientais, mas também econômicos para o nosso país, que já sofre tanto com a pandemia. Igor, esse corte, por exemplo, no repasse de recursos para o INPE, dessa forma tão assustadora, o que pode provocar? Bom, tanto a flexibilização e a falta de monitoramento na Amazônia abre brecha e abre essa possibilidade de mais desmatamento, de mais invasão de terras públicas, de terras indígenas, e que também é casado com projetos de lei que estão sendo tramitados no Congresso, como o projeto de lei 2633, que legaliza ocupações irregulares em terras públicas. A gente tem também essa tentativa de abrir terras indígenas para exploração de mineração. Então, são várias consequências, são vários pontos que são interligados e que, no fim, acaba refletindo de várias maneiras na vida de cada um e de cada uma. A gente vê que essa crise, o desmatamento ambiental, essa crise ambiental, ela reflete também em eventos, como foi citado aqui, a pior seca que a gente tem vivido e que também reflete diretamente no bolso. A gente vê que no nosso dia a dia a nossa conta de energia está mais cara. Enfim, são várias maneiras que esses impactos chegam na realidade das pessoas. Como é que a senhora acredita que os outros países, por exemplo, estão vendo essa situação aqui no nosso Brasil? Sim, existe uma preocupação internacional em relação a essa temática, essa preocupação demonstrada de várias maneiras. Por exemplo, uma iniciativa que veio da Igreja Católica, do Movimento Católico Global pelo Clima, junto com o Banco Alemão e a comissão da CNBB, da Conferência dos Bispos para Ecologia Integral e Mineração, foi enviada uma carta assinada por quase 100 instituições católicas e investidores católicos ao governo brasileiro, trazendo essa preocupação com esse desmonte, com essa política implementada, com essa política ambiental implementada e trazendo sanções caso o Brasil, o governo brasileiro, não mude essas políticas. Então, esse é um dos exemplos de vários outros em que existe essa preocupação internacional em relação a essa implementação desastrosa da política ambiental brasileira. E se a situação continuar dessa forma, o que a gente pode esperar nos próximos anos? Bom, infelizmente, os cientistas eles colocam essa crise tão catastrófica para o futuro. Caso a gente não mude, mesmo a gente mudando ainda, as consequências são muito graves. Uma comparação que é muito fácil da gente enxergar é uma comparação com a pandemia. Se a gente vê essa crise que foi gerada com a pandemia, a crise ambiental gerada pelas mudanças climáticas, ela é muito mais grave e ela não está tão longe, e ela já tem acontecido. Eu acho que um exemplo tão recente, a gente vê os eventos climáticos extremos, um exemplo recente é esse do que tem acontecido na Europa, principalmente na Alemanha e na Bélgica, onde as chuvas intensas causaram inundações, são mais de 196 mortos, mais de 1.000 desaparecidos.
mas a gente pode ir em outros locais também. Por exemplo, em Moçambique, no ano de 2019, aconteceu o ciclone Idai, que matou milhares de pessoas e mais de 1.700.000 pessoas impactadas. E trazendo aqui mais para próximo da nossa realidade, a gente pode ver essa seca extrema que afeta a nossa vida de tantas formas, afeta o cultivo, afeta de tantas maneiras as nossas vidas. No sul, alguns eventos climáticos extremos também, como aconteceu na região de Santa Catarina. Ou seja, ou a gente muda o curso que a gente tem seguido, ou as consequências serão muito graves. Igor, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo no Jornal Brasil Hoje. Tenha uma boa noite. Muito obrigado e boa noite.